não sou aqui académica. E a minha experiência enquanto mestrada no Direito Administrativo na área metropolitana de Lisboa e, particularmente, na área do urbanismo e do ordenamento, é desenvolvida em duas áreas. É desenvolvida na fiscalização dos órgãos da administração, por um lado, nomeadamente o cumprimento ou incumprimento dos planos de ordenamento, quer sejam os planos nacionais, regionais, municipais, especiais, portanto, toda a panóplia de planos que estão tipificados na lei, e, por outro lado, tem uma parte bastante importante de contencioso do Estado. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, e precisamente porque todos nós achamos, porque se viveu durante muito tempo e se continua a viver com o problema da especulação imobiliária, são as diversas ações que são propostas contra o Estado, pedindo indemnizações, quando as pessoas veem que nos seus terrenos têm uma impossibilidade legal de construir. Portanto, qualquer pessoa, quer tenha um terreno urbano, quer tenha um terreno rústico, tem aquele sentimento, aquela ideia, que vem se calhar um bocadinho do Código Civil, que a propriedade era plena, e que ali, se a propriedade é plena, podem fazer o que ali querem. Então, todos acham que a melhor maneira de rentabilizar o seu solo é construir, seja eu, independentemente de onde esteja localizado. Quando aparecem, portanto, os planos, imaginemos que dos parques naturais, ou as reservas ecológicas, ou as reservas agrícolas, as pessoas sentem-se expropriadas nos seus bens e, portanto, vêm frequentemente propor ações de responsabilidade civil contra o Estado, muitas vezes por ato ilícito, outras vezes por ato ilícito, por se sentirem expropriadas da sua capacidade edificativa dos terrenos. Houve uma altura que ainda essa edificação no 380, essa compensação económica era só feita nos planos diretores municipais. Eu passo a explicar, quando de facto essa diferença era resultante do desenho do arquiteto ou do urbanista, mas passou a considerar-se também as pessoas que estavam afetadas. Ainda que o terreno tivesse condicionantes naturais, como acontece normalmente com a reserva ecológica, os planos de ordenamento da orla costeira, também as pessoas sentem que poderiam construir, ainda que a casinha delas ficasse em cima da arriba, ainda que estivessem em cima do ribeiro, ainda que houvesse um declive enorme. E, portanto, passaram a vir pedir ao Estado que as indenizasse desse sacrifício, e é assim que agora a lei prevê, chamada a indenização pelo sacrifício, dizendo mais ou menos o seguinte: normalmente isto não é tão bem articulado, mas a ideia é esta: se eu tenho se o solo também tem uma função social, se a propriedade tem uma função social, não é justo que seja só eu a pagar por ela. Então, se essa mais-valia é para toda uma comunidade, se eu não posso construir para proteger a arriba, e isso protege não só o meu terreno, mas como toda a comunidade, então não deve ser só eu a pagar a fatura. E, portanto, neste momento estamos numa situação extremamente complicada, porque é lógico que o Estado não tem mesmo capacidade para pagar isto tudo. As leis foram sendo feitas. Penso que, sem, do ponto de vista económico, terem sido suficientemente balizadas qual é a capacidade financeira do Estado para pagar estes montantes, e as ações sucedem-se. Por outro lado, quem não propõe as ações, estes são os cumpridores, são os que propõem as ações. Não me deixam construir, eu proponho que quero ser indemnizado. Mas depois há os incumpridores, que dizem isso demora muito tempo. Portanto, mais vale dar aqui um jeitinho na Câmara ou um jeitinho ali na Administração Central, construir e depois construir isto para deitarem abaixo, é uma carga de trabalhos, é a linguagem comum, é mais ou menos isto. É aí, então, que se faz a outra fiscalização. É uma fiscalização que eu verifico que é difícil, é ineficaz, não é feita pela administração devidamente. Criou-se um espírito nos municípios que a sustentabilidade económica em termos, era a resultante do montante que arrecadava nas licenças de construção ou de loteamento. Penso que nunca devem ter feito as contas, por exemplo, só quanto é que o número de habitantes a mais exigiria só para o tratamento destes resíduos sólidos.
só para não falar das outras prestações que a comunidade depois tem que dar. E, portanto, há este desequilíbrio. Outro dos problemas que eu verifico que existe no Tribunal é sucessivamente as alterações legislativas. São leis pouco claras, são leis cheias de conceitos indeterminados, que cada município, cada arquiteto, cada construtor, cada jurista interpreta da sua maneira. Alguns deles até vos posso dizer, algumas até bastante claras, que fazem umas interpretações que eu fico abismada, mas muitos deles de facto não o são. Com diferenças de linguagem de plano diretor para plano diretor, com uma desarticulação em termos de previsão legislativa, em que o planeamento, em que os diplomas do planeamento, por vezes, não se conjugam uns com os outros, e por vezes o urbanismo não se encaixa no planeamento. E, portanto, é essencialmente este o problema que nós temos, e com uma fiscalização, como todos sabem, infelizmente, os tribunais são morosos, e, portanto, quando finalmente se obtém uma decisão, e algumas delas dando razão, portanto, ao incumprimento dos planos, já não se executam, porque não é possível executá-los, porque os custos sociais dessa execução, em termos indenizatórios, são demasiado grandes. Portanto, temos um sistema que, de algum modo, me parece completamente ineficaz. Por outro, juridicamente, os decretos até são maus, depois a executabilidade deles é que é de extrema dificuldade e a prova feita nos tribunais de maior dificuldade ainda, sendo certo que o Ministério Público deve ter esta atuação de fiscalização da qualidade de vida e do ambiente, não tem quaisquer técnicos, nem corpo técnico seus, independentes, para o assegurar na propositura das ações. Portanto, às vezes temos que pedir o ouro ao bandido, estamos a propor uma ação, imaginemos, contra um município, contra um construtor, temos que lá impedir a documentação, e eles, claro, desistem, não gostam. Começa a nossa guerra logo por aí, é se nos fornecem ou não nos fornecem os elementos, e, portanto, é a dispersão das responsabilidades entre a administração local e a administração central. Portanto, há sempre a Câmara Municipal diz nós aprovamos porque o parecer veio da administração central. Portanto, há sempre ali uma discussão. Depois houve o problema também das comissões de planeamento, que eu compreendo porque é que existiam, mas aquilo são verdadeiras moedas de troca. E há trocas que são legítimas e parece-me que há trocas que são completamente ilegítimas. E todos estes problemas foram adensando ao longo dos anos e vão-se tentando sempre resolver, não pela fiscalização, não pela eficácia dos meios que são postos nessa fiscalização, mas por alterações legislativas que são um bocadinho mais baratas. Basta, pronto, só se tem que pagar aos deputados e ao poder político. E, de facto, isso não resolve as coisas. Por outro lado, esta sucessiva alteração das leis origina que haja uma insegurança jurídica. E há uma insegurança para todos nós. Há uma insegurança para aqueles que pretendem ser promotores imobiliários, há uma insegurança para aqueles que defendem o ambiente, há uma insegurança para a própria administração e, portanto, nunca sabemos bem com que linhas é que nos cruzamos. Porque se nós comprarmos um terreno onde na altura em que o compramos, pensámos que poderíamos construir, como, apesar de tudo, o tempo da aprovação da construção, dos parceiros, de tudo demora bastante tempo, quando vai ser sujeito à aprovação, as leis já mudaram. E então o que acontece? Não se pode aprovar aquele projeto, que é o que em princípio é correto. Portanto, se não se pode aprovar aquele projeto, isto cria problemas graves, quer dizer, a nível económico para aqueles que investiram e a nível económico para aqueles que licenciam, porque muitas vezes são demandados para pagar estes prejuízos. Portanto, passamos a vida nisto, eu penso que se calhar se tem que mudar um bocado o paradigma. Concordo com a Manuela quando ela fala dos loteamentos, penso que não é uma maneira boa de planear. No fundo, executar o planeamento através de loteamentos é a denegação da própria administração do poder de planear, que é um poder indisponível. O poder de planear pertence, de facto, à administração, seja ela local, seja ela central. E quando nós fazemos alguns acordos de planeamento, não estou a falar dos que estão expressamente previstos na lei, mas estou a falar de dizer, olha, tu aqui não constróis, mas eu dou-te direito construtivo, não sei aonde. O que acontece é que quando nós começamos a fazer os novos planeamentos, deparamos com uma série de negócios
e em cada um vem exigir o seu. Eu aqui tinha dito que eu podia construir um índice de 1,25 e agora o planeador acha que por acaso ali não deve ser 1,25, deve ser 0,5 e quando propõe para aquela área 0,5 vem alguém que diz, mas nós temos aqui um acordo e fizemos aqui um contrato em que aquele senhor não construía no sítio A, mas nós depois, quando revíssemos o PDF, lhe dávamos direitos construtivos no sítio B. Portanto, o planeamento fica logo comprometido à partida com estes negócios. E posso-vos dizer que são muitos. Não é um nem dois, são muitos. Portanto, estes problemas são graves, vão se encadeando uns nos outros, a legislação também é pouco clara, os termos são pouco claros e, sobretudo, o que me dá a ideia é que ninguém sabe muito bem o que é que anda aqui a fazer. Quer dizer, não se planeia a médio e longo prazo. Vai-se planeando. Se, por um lado, posso compreender que a planificação deve ser um pouco flexível, por outro lado, isso origina a estas discrepâncias, a estas dificuldades. Este problema dos loteamentos, eu penso que existe essencialmente em Portugal e em Espanha e resultou da incapacidade, de um determinado momento histórico, da administração planear. Como não planeava, e como era necessário, como havia mais pessoas para alojar e era necessário construir, arranjou-se este método para superar a incapacidade da administração gerir o planeamento. Eu penso que historicamente terá partido assim, mas depois, claro, estas coisas é um bocadinho difícil voltar atrás e já ninguém quer fazer de outro modo. Aliás, a própria administração local, quando nos PDMs, em determinadas zonas, se autovincula a planear através de planos de urbanização e das pormenores, eles não são feitos. E, de facto, o que é que acontece aos proprietários nessas zonas que eventualmente são urbanas ou urbanizáveis, ficam a aguardar nos tempos que haja planeamento, esse planeamento não se faz e, portanto, acabam por avançar para loteamentos esses que não é a mesma coisa que ter um plano de urbanização. Acaba por ser um plano de urbanização feito assim aos quadradinhos, em que não são previstas todas as infraestruturas, não são previstos os jardins para aquele espaço, não são previstas as escolas, os infantários necessários para aquele espaço e, portanto, acaba por ser um juntar de pequenos bocados que depois, em termos de vivência e de qualidade de vida, não dão boa qualidade de vida em termos e nomeadamente não são sustentáveis em termos de desenvolvimento. A sensação que eu tenho muitas vezes é que, se por um lado há corrupção, e há, e quando se pega num processo de planeamento não é assim tão difícil ver quem é que ali é corruptível, se é o técnico, ou se é o autarca, ou se é a administração central, mas há outras situações em que eu penso que não é corrupção, é mesmo ignorância. Eu penso que é mesmo uma incapacidade. Eu compreendo que uma autarca de uma pequena autarquia tenha como grande objetivo pular um hipermercado. Porque para aquelas populações, o sinal do desenvolvimento é poderem todos passear ao hipermercado. E aquilo vai quase de encontro a alguma vontade que as populações têm. A outra parte é a participação pública, que eu também queria chamar a atenção à participação pública. A participação pública é pouco esmiuçada. As pessoas há pouca tradição em Portugal das pessoas intervirem na participação pública. Os próprios relatórios não técnicos, apesar de não serem não técnicos, são bastante técnicos para quem os lê, se for para o cidadão comum, são mesmo extremamente complicados e, sobretudo, não se explica às pessoas tudo. Explica só uma parte. Eu recordo do município, não vou aqui explicar qual é, que apresentou um projeto em termos de multimédia muito bonito para as populações perceberem o que é que se iria fazer e para a discussão pública. O que não constava no tal dispositivo tecnológico eram os condicionantes do terreno. Portanto, toda a gente ali propôs várias coisas, sei lá, um jardim onde não fazia sentido, ou construir-se onde não fazia sentido também. Portanto, penso que estes são os problemas essenciais e que eu se soubesse como é que os havia de resolver, com certeza estava rica, não é? Muito obrigada. As mulheres falaram mais do que os homens. Estava aqui a contar e devo dizer que falaram mais, tenho que pedir currículo.
Mas